Oi, pessoal que está entrando agora. O que eu estou fazendo aqui é um teste, era para eu estar no Instagram do Forró Psi, que é de uma amiga minha lá de Florianópolis. Ela é professora de dança e pediu que eu conversasse, ó, o Forró Psi entrou, e pediu que eu conversasse com ela sobre comunicação não violenta na dança. Como eu já fiz dança também, enfim, a gente fazer esse processo. A gente vai ver se vai dar certo aqui pelo meu, tá? Tô aguardando o aceite. Pronto, eu entrei. Tô te vendo. Também tô. Estás me Tô te escutando? ouvindo. Ah! Que estranho, né? Deve ser alguma coisa da configuração mesmo. É. Gente do céu! Eu já Pois até é. sei ali, ó. Vocês estão escutando, gente? Tá direitinho? Estão nos vendo? A Natanael acenou. Feira acenou. Maria, ó, o pessoal tá entrando. Tá Legal. assinando. Ah, nossa! Mas, assim, o negócio é insistir, né? É tentar. Buscar Hum, estratégias para eu já dar. estava pensando, sabe aquelas coisas assim de quem faz muito tempo, assim, trabalho de psicologia, mas começa a viajar do tipo assim, não era para ser? E a gente começa a imaginar assim, possibilidades, mas por quê? Não, É um tema tão legal. e eu já tava assim, não, para tudo, a gente faz pelo Telegram. Daí pronto, Sim. pelo Zoom, Não, pelo eu não Telegram. conheço, não conheço muito bem todas essas tecnologias, né? Ah, tem Então, problema, a gente se ajuda. tô aprendendo, tô aprendendo. Bom, mas que Ai, legal. Pelo menos a gente vai conseguir conversar alguma coisa por aqui, né? Essa temática, Mi, só para te saber. Eu não explorava na aula com os conceitos e nem conhecendo muito bem toda a fundamentação teórica do Marshall, né? uhum, Enfim, de quem criou, mas esse conteúdo aparecia de outras formas. Porque como uhum, eu estou fazendo as disciplinas de psicologia na UFSC, né, que eu ainda estou cursando, né, sempre que eu podia, eu trazia isso para eles, né, de uma forma ou de outra. Então, cheguei no termo, né, uma comunicação que não seja violenta, né. Aí a gente chegou a esse conteúdo e viu que tinha muita coisa aí a se explorar mais especificamente com quem tem essa especialidade, né? E aí, sim. para o pessoal entender o porquê e como eu cheguei até você, tu viesse fazer um workshop, eu acho, né? Ou dar uma Uma palestra. palestra que foi aqui em Floripa sobre Uhum, essa temática, né? Eu pensei, caraca, que legal. E eu lembro, eu acho até que eram palestras gratuitas. sim. E não pude ir porque coincidiu de ser na quarta-feira à noite, que é o É. horário que a gente faz os encontros do Forró Psi ali na UFSC. Uhum. E aí eu pensei, cara, alguém tem que ir. Eu falei para minha irmã, né? A minha irmã, que é muito amiga da Mi, né? A gente mantém esse contato aí em função dela também. A gente já se conhece há uns 20 anos, né, Mi? Tá aí um Ai, tempão, Jesus, né? é isso mesmo. Desde a época lá do Dom Eudes, bem legal. No prédio que o meu pai mora, e Aham. ainda, né? E, e aí tu foi fazer essa palestra lá e eu pedi para ela, ô Sheila, grava, pelo amor de Deus, eu quero ter mais acesso a esse conteúdo, enfim. Sei que no final das contas a gente não conseguiu, né? E aí depois eu fiz o contato contigo e pensei, pô, a Mi tem essa especialidade, né? Tem especialização em educação, em disciplina positiva, e já fez dança, né? E aí eu lembrei, pô, acalhou, né, de te chamar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, que eu acho uma temática importante para tudo, né, porque a gente se Uhum. relaciona e se comunica o tempo todo. E na dança também tem comunicação verbal, né, muita, principalmente para quem está dentro de um contexto de estudo, de aprendizagem, de grupo, de troca, né, mas também de poder fazer as analogias dessa comunicação com a comunicação não verbal, né? Quando a gente escolhe os movimentos, quando a gente dança, enfim, porque tu vai trazer conceitos importantes, né? Sobre empatia, sobre conexão, esse Uhum. cuidado que a gente tem que ter com o outro quando a gente está dançando,
né? E são pontos bem importantes, conexão, né? Esses são pontos bem importantes que eu trago na aula para a gente estar aberto, né? A fazer essa troca positiva, porque de fato, né? Não adianta a gente dançar bem, fazer passos e técnicas e coisa e tal, se a gente não conseguir se relacionar com as pessoas no ambiente de sala, nem consegue estudar bem, né? Os movimentos e se desenvolver no seu processo de ensino-aprendizagem da dança em si, porque está tudo interligado. A psicologia está presente em em todos os momentos, né? E aí eu fiquei assim, nossa, então calma. Nossa, então vamos. O quadrinho aqui do Forró Psi, queria deixar ele aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa temática para dar uma clareada, né, para as pessoas, o que é, quem criou, as analogias, né, que a gente pode fazer e deixar fluir, né? Que aí o pessoal, se tiver alguma dúvida e quiser trazer, tá rindo, né, Patrícia? A Paty está rindo aqui das minhas atrapalhadas. Ai, ai. Bom, mas a Mi, então, pode, se tu quiser se apresentar, né, Mi? Porque tu tá onde? Qual é a cidade que tu tá hoje, agora? Pois é, hoje eu já rodei tanto. Há 10 anos eu tô em Aracaju, Sergipe. 10 anos eu tô morando aqui, amo essa cidade. Realmente foi uma alegria quando eu conheci, que eu vim morar aqui. Conheci aqui, vindo morar nela, né? Sim. Eu amo, é a terra do forró, então pronto, meu coração já bateu assim, porque eu amo forró. Terrinha do Quando eu forró. estiver aí em Floripa, eu quero participar de uma aula Legal. sua, quero poder Não, vai ser prestigiar. um prazer. Não, vamos fazer umas dinâmicas juntas para trabalhar essa Nossa, temática. porque você, ó, pessoal, vocês estão com uma super prof, viu? De verdade, a Vanessa, o coração dela bate muito forte, é enorme o coração dela para dança. Meu E Deus. não é só dança, é o conjunto da obra, né? A sua Ah, fala lindona. é uma Recíproco. fala muito emocionante, sabe? Porque mostra o amor que você tem pela dança. E consegue Sim. ver a dança, e tem que ver a dança para além dos passos. Não é um conjunto de passos, é uma fluidez, é uma Sim. relação, é um encontro, né? Não de corpos apenas, mas é um encontro de almas mesmo. Né? Quando a Sim. gente dança, a gente percebe essa energia que é trocada durante o processo com a música, então é tanta coisa, né? Que a Sim. gente que realmente dançar para Eu mim fiquei é pensando assim, dá necessário. para trabalhar muito desses conceitos, tanto na dança individual, né? Do cuidado que a Sim. gente tem que ter consigo mesmo, na relação que a gente tem que ter com a gente, né? Mas na dança 2, sobretudo, né? Tem aquela troca direta em que a gente tem que ter uma boa comunicação com a pessoa, porque senão a dança não acontece, Tem. né? Uhum. E isso é importante porque o aprender a se posicionar, né, de forma carinhosa, com amorosidade, é essencial, porque quem é que não precisa, por exemplo, ir numa balada, numa festa, né, e às vezes dizer um não para alguém, né? Às vezes tu não quer dizer um não porque tu quer afastar a pessoa de ti, mas tu diz um não por necessidade e aí a gente não sabe como aquela pessoa vai ver isso, vai interpretar, né? E se a gente souber colocar, né? Curiosamente tem meio que uma cartilhazinha, né? A gente pode aprender a se comunicar de forma não violenta, né? Não é assim só intuitivamente, eu estou bem comigo mesmo, eu amo as pessoas, né? Eu estou nesse universo, né? E achar que aquilo vai acontecer da melhor maneira possível, não, porque as pessoas estão em momentos diferentes, às vezes, né? Às vezes estão cansadas, às vezes não estão com paciência, às vezes não têm condições de entender aquele não, né? E às vezes traga uma relação por não saber, muitas vezes, colocar. E aí, Mi, para te saber mais ou menos o que eu estou pensando com relação também a esse conteúdo, que aí tu pode ir trazendo os links e coisa e tal, pelos estudos que eu fiz ao longo da semana e os vídeos e coisa e tal que eu vi sobre essa temática, eu achei bem interessante uma coisa em que eu também trago na aula, né, para eles. Às vezes a gente tem que se desenvolver para conseguir lidar com aquelas questões, né, dessa relação que vem do outro e coisa e tal. Só que às vezes, né,
o outro não faz isso. E aí, se a gente puder entender que a pessoa não está, de repente, conseguindo se comunicar, né? Não é só quando eu falo, mas o escutar também, tendo as ferramentas necessárias para entender aquela comunicação, né? Sendo mais empática, por exemplo, eu consigo relativizar, né? E, tipo assim, amenizar, às vezes, aquela situação que pode ser ruim, né? Porque, às vezes, tu escuta uma pessoa ser grosseira contigo. E a pessoa, de repente, não quis ser. E aí, se a gente entende, né, a partir dessas ferramentas da comunicação não violenta, o que ela está querendo dizer, né, eu acho que flui bem, não? Porque tem isso, né? Nossa, assim, a comunicação não violenta é papo para um workshop longo. O último que eu Sim. fiz agora, né, antes disso tudo acontecer com a gente no nosso mundo, foram 3 dias. Então a gente consegue trabalhar, consegue internalizar. Hoje eu chamo de menu degustação. Sim. Pelo tempo que a gente tem, então eu vou introduzir os conceitos principais, a filosofia, e eu vou incluir isso que você falou, até anotei aqui, que o que você abordou está dentro da empatia diante do não. Então eu vou falar da empatia, porque a gente precisa ter empatia diante do nosso não, também do não do outro. Né? E a comunicação não violenta vai falar também sobre isso. Eu tenho, no meu canal no YouTube, eu tenho alguns vídeos e lives que eu fiz que estão gravados lá. Então, por exemplo, se vocês quiserem saber mais sobre como lidar com o erro pela CNV, dá uma chegadinha, eu fiz uma live lá. E a live, ela tá com a Priscila, que é intérprete. Então, quem tem algum amigo surdo, surda, enfim, dá para assistir a live também, que eu tô colocando a Pri em todas as lives que eu faço para poder ser inclusiva, né? Eu acho isso importante. Perfeito. Meu Então, Deus, assim, essencial. falando do Marshall, não vou entrar aqui no histórico, enfim, vou dizer que ele foi um psicólogo e não está mais entre nós, norte-americano, que ele acreditava que a gente não precisava evitar conflitos, que o conflito é bom, o conflito emerge possibilidades de compreensão e de diálogo. O que a gente precisa fazer é saber dialogar. Porque uma comunicação que ele considera assim, eu já vou trazer a analogia que está aqui do meu ladinho, mas uma comunicação grosseira, uma comunicação cheia de rótulos, de julgamentos, acaba afastando e não conecta. Então, se for pensar na comunicação não violenta, a primeira coisa que a gente precisa pensar dela é que ela é uma filosofia de vida. É uma mudança de paradigma, é uma outra forma de pensar o mundo. Diferente da forma punitiva que a gente foi criado, diferente da forma comparativa que a gente foi criado, da forma humilhante, da forma crítica. Então, a comunicação não violenta, por meio do Marshall, que é esse livrinho aqui, tá? Esse livro. Quem quiser material, você pode dar o contato para eles que eu envio em PDF. Eu tenho vários materiais legais, inclusive livro. Então eu distribuo para vocês, tranquilo. Quanto mais gente souber, né, tiver conectado com essa filosofia, melhor para a gente, melhor para o mundo. Então a comunicação não violenta, ela é uma filosofia onde ela vai pedir da gente, ou melhor, o solo dela é a autoconsciência, então o autoconhecimento, o olhar para si. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo isso? Quais são as minhas necessidades? A empatia, que está relacionada a esse processo de autoconhecimento, a gentileza, o diálogo, o respeito. E o que é respeitar? Né? Respeitar é olhar de novo. Respeitar é ver de novo. Talvez a primeira vez que eu esteja vendo uma pessoa, assim, nossa, ela dança bem, ela dança mal, ela não é muito legal aqui, ela é muito assim, isso é o primeiro rótulo, é o contato, eu rotulei. Ela não dança bem, ela dança super bem, então pronto, ela vai dançar super bem ad infinitum. Não, calma, até a parte boa é rótulo. Calma, vamos dar uma chance de olhar essa pessoa novamente, em especial quando a gente rotula de maneira negativa. E o ver de novo é abrir a escuta.
a escuta de sentimentos, a escuta de necessidades. Eu costumo usar a metáfora do iceberg, né? Então, eu costumo desenhar a metáfora do iceberg. Então, a pontinha do iceberg é aquilo que eu vejo. O fundo do iceberg, lá quando a gente mergulha no oceano, nossa, ele é enorme. Então, lá no fundo estão nossos sentimentos, nossas necessidades em especial, e que às vezes a gente não vê, então não consegue nem atendê-las e compreendê-las. Sim. Então, dentro dessa filosofia de respeito, generosidade, empatia, autoconhecimento, foi que Marshall pensou que, não, peraí, a gente precisa ir para esse lado. Então, a gente precisa repensar, desconstruir, reelaborar uma analogia que ele fez, que é a nossa condição chacal. Esse é o chacalzinho. É muito legal essa analogia, eu fiquei encantada. A nossa condição chacal. Sim. Por que ele trouxe o chacal? Porque ele disse que o chacal ele tem uma energia rascante, ele tem uma energia frenética, ele é agressivo, ele trouxe isso, assim, sabe, na analogia dele. Então, responde com agressividade, às vezes com críticas, com julgamentos, né? Julga muito, ai, você sempre faz isso. Bah, mas a pessoa vai procurar lá no fundo um dia que não fez. Aí vai dar problema. Aí vai dar problema. Que assim, enquanto a gente está ouvindo, você nunca faz esse passo direito, mas eu vou procurar lá na minha história aquele dia que eu fiz direito só para falar, não, nesse dia eu fiz sim. Acabou a conversa, né? E aí ele diz, a gente precisa reelaborar, refletir e gradativamente, né, dando uma outra roupagem, não falo nem abandonando, mas refletindo mesmo sobre essa cultura chacal, da crítica e do julgamento em especial, e trazendo para a nossa vida a girafinha. Por isso que a girafinha é o símbolo da comunicação não violenta. Eu tenho outra girafinha ali atrás, que minha mãe fez para mim, bordou para mim, estão do lado dos meus Eu nem livros. gostava tanto de girafinha e agora eu tô apaixonada. Pois é. E Depois o de que ele entender o significado. é lindo, né? E o que ele fala da girafa? A girafa é o animalzinho com maior coração. Tem o maior coração do reino animal terrestre. E com esse coração tão grande, consegue acolher, consegue ouvir com o coração, consegue encontrar na fala da pessoa os sentimentos que estão ali, as necessidades que estão por trás. E com o pescoço comprido, consegue ver mais longe, para além dos rótulos, para além dos julgamentos. Então, diante disso, é que ele diz: a gente precisa ser mais girafa. Mas como a gente vai ser mais girafa? Eu fiz uma listinha aqui do lado, então às vezes eu vou olhando para o lado, porque eu gosto tanto desse tema que se me deixar meia-noite eu estou falando dele ainda, tá? Então eu fiz uma listinha que é para não ficar, para respeitar o tempo de todos, porque eu amo falar disso. Então o que ele diz pra gente? Olha, para a gente conseguir se aproximar da girafa, a gente tem que refletir sobre 4 passos. Primeiro passo, observar. Ah, mas eu observo o mundo. Como? Como é que eu observo esse mundo? Eu observo esse mundo mediado pelo julgamento, pela crítica, ou eu observo esse mundo olhando os fatos. Então, o que ele diz? Muita diferença. Então, utilizando o sempre, né? Sempre é um julgamento. Você sempre me aperta. Sempre. Sempre. E a pessoa. Tu podes até nem dizer para a pessoa, mas tu pensa. Tipo, ai, que toda vez que eu danço com essa pessoa, toda não sei o que, desse jeito, tu, sabe? A pessoa nem se permite dialogar para ajustar. Muitas vezes já vem aquele julgamento, exato. Então, assim, ao invés de falar, eu não gosto de dançar com você, para pensar o que tem que eu não gosto. Porque eu não gostar de dançar com você é muito grande. Tem muitas possibilidades, muitas variáveis. Então, ao invés de falar, a gente não escuta essa crítica pessoal, tá? Porque é tudo muito velado no ambiente, né? Mas é bem normal que
eu fale para colega do lado, do tipo, não dança com ele porque ele dança mal. Ou não dança com ele porque, nossa, foi péssimo. E olha, e o que desserviço a gente está fazendo, né? Compartilhando esse tipo de informação se a gente não souber colocar ou pontuar, do tipo... Porque as pessoas também me perguntam, né? Prof, tal pessoa dança bem? E eu costumo, quando eu gosto muito de dançar com alguém, de recomendar, né? E claro, se tem algo assim muito pontual, quando eu danço com alguém nas festas, nas baladas, que eu vejo que é inadequado, se eu puder defender principalmente os meus mais próximos, né? Eu falo, ó, não dança com tal pessoa não, ou se for se permitir dançar, vai atento, né? Porque tem um histórico assim, assim, assim. É uma maneira que a gente tem de, tipo, não fazer com que aquela pessoa que está iniciando naquele meio se frustre já de antemão e, né? E ache que o forró é aquilo, né? Então a gente alerta. Mas, ao mesmo tempo, como é importante, então, pensar na forma de colocar isso, né? Porque às vezes eu tô querendo dizer algo, mas não consigo dizer, né? Porque eu uso sempre, o nunca, o julgamento nesse sentido, né? Essa crítica à pessoa, não ao que ela fez, não ao fato, né? Isso, é isso que a gente precisa ver. A gente precisa ver o fato. Geralmente, quando eu dou workshops, né, eu dou um exemplo bem simples do cotidiano. Uma pessoa chegou e deixou o copo do lado do sofá. Eu poderia falar assim, ai, mas como você é porca. Ou eu poderia falar, mas você sempre deixa esse copo do lado do sofá. Ou eu poderia falar, você nunca tira esse copo do lado do sofá. Ou eu poderia dizer, eu observo que o copo está do lado do sofá. Sim. Não é isso que eu tô vendo? Uhum. Pronto. Faz muita diferença, né, para quem está ouvindo. Eu tô vendo que a toalha está molhada em cima da cama. É diferente de adjetivar, né? De Sim. julgar. Mas, nossa, você não tem educação mesmo, né? Olha essa toalha jogada, ninguém te educa. Pronto, acabou. Aí virou conflito. Um conflito que vai ser muito mais difícil de dissolver, de resolver, do que quando não há esse processo do julgamento fundamentando. E mais, o que foi a nossa história de vida? A nossa história de vida foi isso. Foi o chacalzinho. Nossa mãe, Sim. nosso pai, né? Irmãos, professores. Então é bem comum, né, Mia? É normal, inclusive. Não, a gente não precisa nem se punir, né? Porque tendo a oportunidade de rever essa comunicação, nunca é tarde para recomeçar, né? As Gente, relações começam a melhorar a partir disso, inclusive. uma coisa que eu digo para vocês. Ai, eu já tô há mais de 40 anos nesse mundo, sabe? Foram muitos anos aqui. Sim. Uhum. Chefe de Sim, professores, de tá se família. É justificando. o que o Aham, meu eu vejo. cérebro captou como possibilidade de vivenciar o mundo. Ele Uhum. printou, a gente costuma, né, falar. Eu estou aprendendo isso aqui. Então tenha paciência com a aprendizagem. Tenha Uhum. paciência, tenha empatia com a nossa aprendizagem. Não vai ser de uma hora Exato. para outra que a gente vai conseguir lidar com anos e anos e anos de chacal. E essa pessoa que fez chacal com a gente também está dentro de um ciclo. Então a culpa não Sim, cabe. Não cabe sim. culpa na comunicação não violenta, cabe autoempatia. Vou fazer Uhum. uma live no domingo sobre autoempatia na Ah, CNV, legal. tá? Vamos combinar para eu compartilhar no grupo, no Insta do Forró Psi, para o pessoal saber com Tá. relação à Eu tô live também. sempre. Quem não pode assistir, eu tô botando no YouTube para poder assistir a live toda. E lá É, eu vou trabalhar essa questão. Oi, aquela pode falar? live que tu fez sobre erro, que eu assisti também, eu achei sensacional, porque no processo de ensino e aprendizagem, ali nas aulas também, pode parecer besteira, né? Uhum. Falar, porque é um tema muito bobo, né? Se for trazer, parece que todo mundo já sabe ele. Tipo, não importa o erro, o importante é errar, porque é errando que se aprende. Bom, a gente tem várias frasezinhas aí para trazer. Só que é muito louco, porque o sentir, eu percebo nos alunos, de diversas formas, a preocupação com o erro, né? E depois, por consequência, a ideia de punição que tu trouxe na tua live também.
Então, eu super recomendo, né? Apesar de não teres abordado especificamente a temática da dança para o erro, mas o erro está presente em todos os nossos processos, né? É E vida. aprender a lidar com ele vai ajudar muito, né? Erro é vida. É vida. Recomendo essa live para Só vocês, que gente. ele foi ensinado pra gente que o erro é violento, é perigoso. Errar é perigoso. Quando a gente erra, a gente é julgado, ó. A gente não observa, olha, filha, eu tô percebendo que você deixou. Vamos botar desde criança, né? Tô percebendo que você deixou o tênis na sala quando chegou em casa. Uhum, Xinguei, eu não xinguei, eu não. Eu comuniquei, eu percebi que você deixou o tênis na sala quando chegou em casa. Mas não é assim que uhum. as pessoas falam com a gente. Guarda esse tênis agora, senão eu vou botar ele no lixo. Tem relatos disso. Vai perder o tênis. Uhum. Sim, Assim, mas meu Deus, você é pouco. Quantas vezes eu te falei, parece que não aprende nunca, deixa de ser responsável. Então, o punição, erro, ele né? vem acompanhado de muitas memórias dolorosas, que estão Sim. guardadinhas lá nos porões do cérebro, sabe? Então, quando a gente se Uhum, vê frente a um erro, amedronta, porque eu não posso ser mais do que perfeita. Hashtag sim, contém ironia, viu, pessoal? Não posso ser sim, mais que perfeita. Então, e a dança é um pá com isso aí na gente. sim, Porque a gente está sim. aprendendo algo novo, a gente está olhando para uma pessoa do lado, a gente está olhando para o prof no espelho, a gente está olhando aquele Tá, casal tem incrível que fazendo movimento. tá se comparar, querendo ou não, né? Tu tem todos os recursos ali para se comparar, para julgar, para ter medo da opinião alheia, para ter medo de errar, né? Enfim, é um prato cheio, né, para a gente trabalhar essa temática assim, o ambiente de interação a dois. É. Então, a primeira coisa é essa, tá? Observa, sem julgar, sem criticar, sem diminuir, sem humilhar, não há necessidade. A gente é que aprendeu o que há. E só que o macho não para por aí. Ele falou assim: olha, Uhum. observa o comportamento. Pode ser até o meu próprio comportamento, ou o comportamento assim, puxa, eu percebi que eu fiz determinada coisa hoje. Eu não preciso me chicotear, eu não preciso falar que eu sou burra porque eu deixei de fazer alguma coisa, porque eu fiz algo Uhum. inadequado. Então, o que o Márcio nos convida é retirar da nossa linguagem, e por linguagem não é só falada, porque o nosso corpo também ele fica tenso, né? O julgamento e as críticas. Em seguida, ele coloca assim: entre em contato com o que você sente. Então, quando eu observo algo, eu sinto algo. Percebam só. Sim, quando a gente Esse vê é o alguma segundo coisa, passo, né, Mi? esse é o Esse é o segundo passo. segundo passo. Segundo passo. Então, primeiro passo, observa. Então, observei algo. Segundo passo, perceba em si. Então, primeiro passo, observe. Segundo passo, perceba em si que sentimento emergiu a partir daquela observação. Porque Como eu me muitas vezes a senti? gente não nem se dá conta que viu aquilo, ou que o fato é aquele, mas tu já logo, de alguma maneira, se sente irritado, incomodado, com raiva, com ciúme, enfim, estás nomeando daí o teu sentimento, né? Fazer Exato. contato com isso, olhar para si. Então, se for pensar no exemplo aleatório, depois a gente vai para o exemplo da dança. No exemplo aleatório, olha, eu observei que o copo está do lado do sofá. E isso me deixa, e com isso eu me sinto incomodada, irritada. Como eu me sinto? O sentir é meu, o sentir não é do outro. Ele é meu. Então eu preciso conectar com esse meu sentir e falar sobre o meu sentir. Porque eu acredito que todo mundo aqui que está assistindo já ficou com raiva um dia na vida. Tipo, ontem, daqui a pouco. Eu acredito que todo mundo aqui já ficou triste um dia, Irritada, triste. já ficou desconfortável um dia na vida. Então, os sentimentos, eles são compartilhados. Eu posso não, talvez o copo que está do lado, em ti, dê indiferença. Não me incomodo. Em mim, dê raiva. Uhum. Não importa, o que importa é você sabe o que é raiva. Então você pode empatizar com o que eu sinto. Pronto. Isso é empatia na CNV. Empatia para CNV
é se colocar no lugar do outro, reconhecendo os sentimentos do outro. Porque eu sei o que é um sentir medo, por exemplo. Eu sei o que é isso. Então, eu não preciso dizer, nossa, você está com medo de fazer aquele passo e errar, que bobagem. Não, mas espera aí. Medo dói. Você já sentiu medo um dia na vida. Então, tenha empatia com o meu sentir. É isso que a comunicação não violenta vai trazer como conceito de empatia. É conectar com sentimentos e necessidades da outra pessoa. E para isso eu preciso do autoconhecimento. Então, quando alguém me aperta, que é aquela pegada, uou, né, que tu fica, o que que eu sinto? Como é que eu vou comunicar que eu não gosto? Mas eu sinto alguma coisa, é o quê? Dor? É desconforto? É o quê? O que que eu tô sentindo? Então, esse processo do... Ou quando, porque tem questões assim, por exemplo, a pessoa tá com segundas intenções na dança, né? Então vem uma pegada mais maliciosa. E aí tu fica meio que sem jeito, né? De colocar não só a questão do abraço apertado, por exemplo. Pode ser uma questão técnica, né? Fácil de ajustar. Mas a questão das intenções aí, né? Quanta coisa, né? Passa nesse ambiente, nesse universo que é esses dois corpos se encostando, se relacionando, né? E a gente... Principalmente se a gente estiver num ambiente que a gente é novo, né? Quando a gente não conhece mesmo a pessoa pela primeira vez. Claro que quando a gente está numa aula, a gente tem tempo de elaborar essa troca, essa relação. Agora, como é importante a gente estar muito claro para nós como vai se dar essa comunicação, para ti também conseguir colocar e nem se sentir responsável, né? Pela cara feia do outro. a comunicação não violenta não veio para a gente fazer paz e amor e todo mundo nos amar. Ela veio só para a gente poder falar com gentileza, com respeito, o que a gente está sentindo e está observando. Talvez a outra pessoa não se sinta confortável com falar, olha, quando você toca nesse ponto aqui em mim, me deixa desconfortável. Eu não gosto de dançar quando eu sou tocada aqui. Será que você poderia fazer de uma outra maneira? Será que você... E você mostra, aí essa é a última parte, é o pedido. Você mostra como você gostaria. E se a pessoa não gostou? É o direito dela não gostar. Porque essa, eu já vou antecipar um pouquinho. Essa é a diferença do pedido e da exigência. Quando eu peço, a pessoa não faz e eu fico com raiva, é uma exigência. E aí Então, não tem empatia. se eu pedir para a pessoa, ele falou assim, não, é só assim que eu gosto de dançar. Eu tenho o meu direito de escolha. Mas é uma escolha consciente. Olha, eu comuniquei, mas eu preciso agora ter empatia comigo mesma. E eu não posso ficar numa relação que, na minha percepção, é abusiva. Uhum. Eu também já dancei com pessoas assim que, né, eram Insistentes, né? enérgicas demais, Rígidas, né, assim, passavam do limite. E assim, por que eu submeto enérgicas meu demais corpo é a boa. isso? Por que eu Querida. submeto meu corpo a isso? Por que Sim. eu me submeto a isso? E por que Tem eu muito submeto o outro a isso da também? empolgação de quem está iniciando, né? Então é Uhum. muito interessante que essa temática, quem consegue trabalhar aspectos da psicologia, da comunicação, né? Antes mesmo de entrar no ambiente de dança, Ah, ou sei lá, da vida, né? uhum. Quantos desconfortos ou quantas questões ela poderia ter evitado, né? Porque quando a gente guarda para si e não coloca também, porque é muito fácil, né, Mia? Às vezes a gente vai na balada e aí não gosta de alguma coisa, e é mais fácil eu não dançar mais com essa pessoa. Uhum. Muitas vezes é assim, né? Tipo, tu dança uma vez, não curtiu e descarta. Às vezes aquela pessoa vem te tirar para dançar de novo e ela não entende por que tu tá negando a dança. Depois ela sai falando mal de ti para ti, eu não sei por que ela tá me negando. Não se dão oportunidade de diálogo, né? Isso é responsabilidade dos dois, ao meu ver. E o interessante é que assim, não é eu não gosto de dançar com você porque você dança mal. Não é isso que a Sim, comunicação não violenta vai colocar. Ela vai colocar, eu não gosto de dançar porque eu me sinto mal. Não é porque eu sim. me sinto mal.
Você dançar mal é um julgamento. Porque o Sim. mal pode ser pra mim, pra você não. É tipo assim, ó, Talvez desculpa, você se não vou dançar, adapte a mas não alguma tem nada a maneira. ver contigo, sou eu, né? Eu que estou desconfortável, talvez com essa pegada que faz assim no ombro. Eu já dancei uma vez com uma pessoa que ficava assim o tempo todo. E aí eu ficava. E assim, não é o tempo todo, vou estar 90% do tempo, por aí, porque isso é uma observação, inclusive. Né? Olha, eu percebi que durante a dança, talvez uma boa parte da música, um período da música, eu percebi que foi feito esse movimento, ele me deixa desconfortável, mas a pessoa só sei dançar assim. Aí a gente pode entrar num acordo. Você gostaria de ajuda ou não? Vamos conversar aqui. Ou talvez Sim, seja, não, não isso dá para dançar mesmo, tá tudo bem. isso é importante de pontuar, Mi, porque assim, ó, é claro que essas questões de diálogo, a gente não vai conseguir dialogar com alguém que a gente está conhecendo, ou se a gente está num festival, numa balada, ou qualquer coisa de forró que, né? A gente está pontuando questões de diálogo para quem está num ambiente de troca, né? Com uma certa constância aí, dentro de um grupo, dentro de uma proposta de estudo, que quer melhorar o seu processo de ensino e aprendizagem em dança, por exemplo, né? Na hora da Porque, claro, balada, não não vai vai dar falar. ninguém. Tu pode até ter habilidades para conseguir colocar tuas questões, para até não cortar uma relação ali de início por causa daquela primeira dança, porque certamente pode encontrar com a pessoa em outras ocasiões, né? E conforme a relação vai tendo continuidade, tu vai sentindo se tem abertura ou não para colocar para ela essas Sim. questões que são tuas, né? Do tipo assim, ó, para me relacionar comigo tem que no mínimo não avançar esse limite, né? E a pessoa saber qual é o limite dela, né? E a Mas comunicação, isso só quis colocar para não ficar, que é em qualquer né? Para lugar. não, sim, Mas assim, a comunicação não violenta, ela começa com a gente. No espaço da balada, eu não vou conseguir, talvez, falar isso. Talvez não seja o momento, não seja o espaço, mas eu vou conseguir perceber em mim o que que me agrada, que sentimentos eu tenho quando algo acontece. Então, a comunicação não violenta, ela começa pela gente. Ela não é para sim, controlar o outro, para fazer com que o outro faça o que eu quero. Ela é um sim. processo de autoconhecimento. E que aí eu O Mi, comunico aquilo sobre mim. Oi, pode falar. só porque, como faz parte desse tema, o Gil, que é o Gil Longo, né? Ele tá aqui no Insta como Gil.longo. Ele é um colega lá, né? Ele participa dos nossos encontros e ele colocou uma coisa interessante aqui, né? Que tem a ver com para a gente fazer contato também com essas interpretações que a gente faz a partir dos nãos, né? Que a gente recebe ou que a gente dá. Ele colocou assim, ó, às vezes a pessoa já vai com segundas, terceiras e enérgimas intenções, né? Enfim, vai com muitas intenções. E é essa pessoa que acha o não violento. Porque normalmente a pessoa ela vem com a ideia dela e fica frustrado de não ter conseguido o que ele queria, né? E a gente não tem controle sobre o outro. Esse é um grande erro que a Isso. gente tem. Ah, eu não vou te magoar. Não, mas calma. Peraí, quem disse isso? Né? Uhum. Então, essa projeção no outro, ela é um equívoco. Então, aí eu vou Sim, chegar na terceira parte, que tocou aqui agora, necessidade. Então, observação. Eu observo e comunico aquilo que eu estou observando. Procurando não ter crítica, procurando não ter julgamento, ter rótulos. A partir do momento que eu observei, o que eu estou sentindo? O que aquele ato que eu observei me faz sentir? E aí é um olhar para si, é para dentro, assim. Terceiro, quais as necessidades que estão por trás desse sentimento? Todo sentimento tem uma necessidade não atendida. Por exemplo, a raiva tem várias necessidades não atendidas na raiva. Então, quando eu estou com raiva, o que está acontecendo de verdade? Não foi atendido o respeito? E aí eu fiquei com raiva? A aceitação? E aí eu fiquei com raiva?
percebe? A necessidades foi visto a partir de Marshall, né, coloca que elas são universais. Então, todos nós temos necessidades, por exemplo, de alimento, de água, fisiológicas, de liberdade, de autonomia, de aceitação, de respeito, de empatia. São muitas as nossas necessidades. Eu tenho um cardzinho, tenho um jogo de cartas, e quando eu faço nos workshops, eu brinco com esses jogos para as pessoas entenderem e se apropriarem das necessidades que às vezes a gente não vê. Então, no momento que eu observo, aquilo me faz sentir algo. Eu senti isso por quê? Que necessidade não está sendo atendida. Então, quando eu observo que alguém me pegou e eu percebi, segundo as intenções, porque a gente vê que tem muitas, são muito claras, né? Parece Aquilo besteira, faz sentir com raiva. aquela energia tá ali, né? Não tem como a gente não perceber. A gente pode até duvidar de que o que a gente está sentindo é aquilo mesmo, mas tem algo que nos alerta para aquela situação ali. Pode demorar um pouco, a gente se incomoda, não sabe nomear e não sabe colocar, mas a energia está ali, né? Eu acho que na dança em especial, a gente precisa confiar mais no que a gente sente. Se está desconfortável, a gente precisa olhar para o fundo desse iceberg e procurar as necessidades. Sim. Então, a raiva é a ponta do iceberg, aquilo que eu vejo. E o meu corpo sente, né? Às vezes o coração fica acelerado, uma borboleta na barriga, uma dor de cabeça que venha. Só que, o que está por trás disso? Então, nesse caso, se eu sentir raiva, assim, pode ser a necessidade de respeito que não está sendo atendida. A necessidade de escuta, quando a pessoa repete mais uma vez o movimento que eu pedi para não fazer, porque eu não tenho domínio sobre ele e ele é desconfortável para mim. E eu não consigo fluir, e eu não gosto de fazer esse movimento agora. Eu preciso me sentir mais segura e você permanece fazendo esse movimento. Então, se eu tô com raiva, talvez seja necessidade de respeito, de escuta do outro, né? Você não tá me escutando de verdade. E muito Respeito. louco que na dança a gente não comunica verbalmente, né? Tá o tempo todo dançando e a comunicação, a leitura é toda não verbal. A pessoa faz um movimento brusco, né? Ou algo que é desconfortável, com o teu corpo, tu, de alguma maneira, tu se comunica, tu diz que não quer, né? Aí a pessoa faz de novo. E aí tu, né? Tu tenta, às vezes é a fisionomia facial, né? A gente fala muito o tempo todo sem precisar verbalizar. E como às vezes é difícil, tu precisa muitas vezes largar a pessoa, né? Ou ser mais enérgica mesmo, de tipo, ou a ponto até de ter que verbalizar, né? E aí fala de qualquer jeito, ou larga a pessoa no meio da dança e sai. Mas é muito louco como, além de a gente ter que falar, né, entender todos esses passos, esses processos e colocar em palavras, na dança a gente tem que conseguir fazer isso sem nem usar palavras, né? Que coisa doida, assim, mas esse movimento, assim, de perceber o sentimento, isso é tudo em âmbito mental, a gente não precisa verbalizar, né? A parte de fazer o pedido, né? A gente também tem como, de alguma maneira, ir dando indicativos do que a gente gosta ou não, conforme vai se movimentando, conforme a gente vai se entregando para a dança, né? Uma coisa que aconteceu comigo com relação ao cambrê. Eu adoro o Zouk. Gosto de Zouk. Não danço há muito tempo. Porque eu casei com uma pessoa que não dança. Ele gosta mais de jiu-jitsu. Tem outra. Ai, guria, que saudade. E aí eu tenho muito cambrê, né? Só que a minha coluna, tadinha, ela já não é boa há muito tempo. E numa dessas que ele fez um cambrê que foi bastante. Eu enrijeci. Uhum. Só que eu não esperei ter a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, até ficar morrendo de raiva e ter que ser grosseira. Logo eu comuniquei, olha, quando faz esse movimento, eu sinto muita dor aqui na minha lombar. Então eu te peço, por favor, que se a gente for fazer cambrê, que desça até o meu limite. Eu vou te mostrar qual é o meu limite. E aí eu mostrei, olha, só até aqui
que eu consigo. Será que a gente poderia fazer até aqui? Eu observei, quando faz o cambrê, eu sinto dor. Poderia fazer diferente? Quer dizer, me respeite. Tava ali uma necessidade de respeito. Você poderia fazer. Ótimo, eu mostrei para ele o limite. E a questão do pedido é fundamental, porque o pedido tem que ser claro. Observo sem julgar. Falo o que eu sinto. Primeiro conecto com o que eu sinto. Senão, como é que eu vou dizer se eu não conectei? Quais as necessidades que estão por trás dos meus sentimentos, que estão fundamentando os meus sentimentos? E aí eu estou preparada para pedir o que eu quero. O copo ao lado do sofá. Eu estou observando que o copo está do lado do sofá e isso faz me sentir muito irritada, porque para mim a organização é muito importante, necessidade de organização. Para mim a organização é muito importante. Pedido. Você poderia botar na cozinha? Pedido que não é correto. Bota em qualquer outro lugar, menos aqui. Tá, ele vai trocar de lado do sofá. Não, mas não é aí. É pronto, né? Se estabeleceu uma discussão desnecessária. Então, como nesse caso do cambrê, eu fiz um pedido para ele e mostrei até onde eu podia ir. Eu não posso ir mais do que isso. Não agora. Talvez um dia. Olha que interessante, né? Porque aqui a gente está falando também de relações entre pessoas, sei lá, que se tornam amigos naquela aula, naquele encontro. Mas a gente também tem situações muito particulares de casais que vão fazer aula de dança juntos. E o quanto essa comunicação já está avançada entre eles, né? E o quanto muitas coisas nas entrelinhas aparecem, né? E a gente que está ali tentando ensiná-los a dançar, né? Ajudar, facilitar aquele momento de aprendizagem para eles, né? Quanta coisa a gente observa daquela comunicação que às vezes, tipo, ele não aprende, né? Quanto a gente pode melhorar nas nossas relações, né, com os nossos parceiros, com os nossos pais, né, com os nossos filhos, né, maridos e coisa e tal. Oi. Se a gente entende essa lógica, né, da comunicação não violenta. Eu fiz agora 17 anos de casada. Uhum. Quando eu fizer 20, vai ter bodas. E é interessante, eu uso a comunicação não violenta na minha relação. Sim. É outra vida. Primeiro, eu me conheço. E me conhecendo e conhecendo os meus sentimentos e as necessidades, aquilo que me tira do sério, aquilo que me faz feliz, me conhecendo, eu consigo comunicar. E aí eu não projeto no outro que ele precisa ser a fonte da minha felicidade e que ele precisa Sim. ler, ele não tem bola de cristal para me ler. Você já tinha que saber. Eu falei claramente? Sim. Eu escutei, você nunca me escuta, mas eu te escuto. Eu escuto as tuas necessidades, eu escuto as suas dificuldades. O que eu escuto de você? Porque a palavra você nunca me escuta e eu queria que você me escutasse, isso não é um pedido. Eu queria que você me escutasse. Gente, isso é muito amplo. Não é um pedido. Agora, se você especificar para a pessoa o que você gostaria que ela fizesse, aí sim é um pedido. Então, o pedido ele tem que ser. É um treino árduo, né? Porque tu tem que. Tu vê, no habitual, né? A gente vai cair no de sempre, no chacal, né? É um treino que. E tudo bem, né? Se não deu certo agora, tenta de novo. Opa, desculpa, não me expressei muito bem. Eu posso não estar me expressando muito bem, porque para mim é difícil de colocar, é difícil de eu entender o que eu estou sentindo. Bom, e aí, tipo, agora não consigo falar. Tem alguma coisa que está me incomodando, eu preciso elaborar isso melhor. Depois a gente pode voltar a conversar sobre isso. Ou, olha, não estou muito legal para continuar essa dança agora. Não estou me sentindo bem. Depois a gente pode dançar de novo, tudo bem? E aí, quando a pessoa está melhor, elaborou melhor a questão e coisa e tal, depois pode, né, se permitir dançar de novo. E não simplesmente largar a pessoa e tchau, né? Você quer que eu retorne? Quer? Como é que é?
Eu tô vendo que o Não horário entendi já porque a... travou, né? Eu tô vendo que daqui a pouquinho, Isso, provavelmente a live vai acabar. Então, quando ela acabar, eu vou tá. retornar para eu poder falar, fazer uns lacinhos, tá? Fazer o fechamento. Os Beleza. fechamentos. Eu gostaria de ler uma frase aqui para vocês, uma expressão que vem do livro do Marshall. A CNV não é meramente uma linguagem, nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a CNV abrange podem muito bem se expressar pelo silêncio. Uhum, E muito na dança, uhum. né? Pode muito bem expressar pelo silêncio. Qual é a característica do meu estar presente? O meu silêncio é um silêncio, eu estou aqui para você, ou o meu silêncio é um silêncio que o meu corpo todo mostra que eu não quero estar aqui? Pela expressão facial, muito na dança. E Na pela dança linguagem corporal. tem muito assim, nos estilos de dançar, pelo que a gente aprende, às vezes a gente está dançando para agradar a plateia, para agradar quem está fora. E eu sempre falo pro pessoal que dança ali no projeto, né? Gente, o mais importante, e tu vai agradar a plateia, se que eles vão perceber que tu tá dançando pro teu parceiro. Não tem nada mais bonito e mais gostoso, né, de tu ver essa conexão entre esse casal, essa dupla, né, seja homem com homem, mulher com mulher, enfim, não importa. Tá trocando e tá atento um à necessidade do outro, respeitando os limites do outro, construindo aquela dança naquele momento conforme a disponibilidade, a abertura que cada um dá para aquela troca, né? E não vir com passos prontos, E impondo, aí, né? tu entrou numa coisa que eu separei aqui assim, que eu fui refletindo e fui fazendo indagações reflexivas. Então, como relacionar com a dança? A gente já vem fazendo isso, né, desde o início. Mas, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que é para vocês refletirem. Como é a sua linguagem corporal na dança? Ela é fechada? O que é uma linguagem corporal fechada? Desinteresse, hostilidade, desconforto. O que essa linguagem corporal mostra para o outro na hora que você está dançando? Ou ela é aberta? Centrado só em si. Hospitalidade, interesse, conforto. Quando ela é fechada, quando ela está fechada, o que está acontecendo para ela estar fechada? Porque a gente tem que reconhecer também a nossa. E o outro, a gente também percebe no outro. O que está acontecendo para estar fechada? Quando está aberta, o que está acontecendo para estar aberta? Isso é autoconhecimento. E aí volta para sentimentos e necessidades. Então, como é a minha linguagem? Segundo, a dança tem estreita relação com as questões emocionais. Tanto que quando eu faço nos meus workshops, eu uso muito corpo no workshop. Porque o corpo mostra muito da gente, né? O corpo fala. Então, e as emoções falam também por meio do corpo. Como estão isso? Como é a sua comunicação por meio do seu corpo? Então, observe as suas emoções, você vai conseguir entender o que o seu corpo está dizendo para você. E aí você vai conseguir entender o que o corpo do outro diz para ele. Porque você vai conseguir empatizar. Outra pergunta. E isso é muito interessante e entra nessa questão da espetacularização que às vezes a gente vê na dança, né? O que me leva a entrar na dança? O que me levou a entrar na dança? Qual foi a minha motivação primordial para entrar aqui, nesse espaço? O que me leva a permanecer na dança? O que me levou a entrar ainda é o mesmo motivo que me leva a permanecer? Sim. Ampliou? Mudou? O que aconteceu? Isso faz parte do processo de autoconhecimento. Outra, o que a dança transformou em mim? Tem pessoas que o que leva na dança é para trabalhar a timidez. No momento que está dançando, começa a se comparar de tal maneira que já quer a perfeição. Então eu quero o espetáculo, eu quero ser aceito pelas pessoas, mas primeiro você tem que ser aceito por si. Primeiro você tem que olhar para si. Então o que te levou para a dança? O que te mantém na dança? Porque às vezes a gente perde o objetivo. E perder o objetivo é perder a conexão com a gente. E de que maneira a dança transforma você? Em todos os sentidos. Aí a gente vai conseguir compreender a outra pessoa também e, às vezes, ajudá-la a refletir sobre o estar nesse espaço. E aí vem com mais uma perguntinha: autoconhecimento. Desculpa, como você lida com o erro? Aí é o autoconhecimento. Como você lida com o erro? Eu lido com o erro
com um chicotinho na mão, eu lido com o erro me cobrando a fazer perfeito, porque a pessoa ali do lado faz, a pessoa ali faz, a pessoa ali faz, não, então eu tenho. Isso tem muito dedinho da história de vida nisso. Então, será que essa forma com que eu estou lidando com o meu erro está sendo benéfica para mim? Como é que eu lido com o erro do outro? E aí o casal é fantástico, né? Traz essas reflexões. Eu permito que o outro erre? Como eu entendo o processo de aprendizagem? Eu acho que tem que ser linear. Aprendi, ficha. Ensinou o passo, agora sei. Não, calma, é um processo. E cada um capta e se ajeita e se entende de uma maneira diferente. Algumas pessoas são visuais, outras pessoas são sinestésicas, outras pessoas são auditivas. Então a gente precisa ter essa tolerância para com o momento do outro. E se eu escolhi uma dança 2, eu preciso pensar que eu não estou sozinha. Eu preciso chegar no meio do caminho. Então essa é uma fala que eu acho que a gente precisa refletir a respeito, né, de que lugar eu estou falando, para eu conseguir trazer a comunicação não violenta para minha dança, para minha vida. Faz algum sentido para ti, Vá? Como é que você Meu pensa? Deus. Eu tô encantada, né? Porque conforme eu vou fazendo as disciplinas na psicologia, eu vou tendo insights, né? Depois da tua palestra aqui em Floripa, em que eu tive acesso a essa temática, um pouco mais do conteúdo, desses 4 passos para o entendimento da comunicação não violenta, né? E me percebendo junto, né? Fazendo junto o trabalho de autoconhecimento que eu já venho fazendo, eu vejo que muita coisa que eu falo, muitas vezes eu não consigo praticar, né? Pelo menos não o tempo todo. E Sim, tá, eu tô num processo. Às vezes eu sou melhor sucedida e às vezes nem tanto, né? Nessas trocas, né? Como professora, como parceira do meu marido, né? Como mãe do Thales, né? Essas coisas todas, porque eu vejo que dependendo sim do meu estado, do meu dia, do, sei lá, de como as coisas aconteceram, a minha resposta, às vezes, o automático, aí eu percebo, tem comunicação chacal. Tipo, e como a gente está naturalizado, né? Tem muita coisa que está dada e que está naturalizada em que a gente, às vezes, nem não faz contato, não problematiza, porque não tem conteúdo para pensar sobre. E quando tu entra em contato com um conteúdo como esse, né, e estuda as teorias e vê exemplos e vê como praticar e fica buscando né, acertar nessa comunicação, a gente vê o quanto tem para aprender. E é o tempo todo aprendendo. Com cada pessoa que a gente está se relacionando, né? Isso que eu acho muito legal, porque aí o outro é o nosso espelho, né? tu E eu acho sabe, muito bom. eu tinha te É. falado, acho que eu falei em áudio, mas para mim uma chavezinha que virou na minha cabeça um dia, quando eu entrei na dança, a minha linha era mais a dança de salão, eu fiz com o Luiz, né, Quirinos, que vem a ser primo do meu marido, pensa só. E o bichinho não dança. É E tudo. aí, Cris e Laura. E aí eu sempre me cobrando, sabe? Eu me cobrava. Na época eu não estava com ele ainda. O Luiz era meu professor de dança, mas eu não estava com o Edu. E eu me cobrando, não, porque eu tenho que ser igual a ela, tenho que ser igual a ela, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ser, porque eu, né, até o meu parceiro, a pessoa que estava comigo, já sabia mais. Até que aquilo começou a virar ansiogênico para mim. Então, se tá apertado, afrouxa. Se tá pesado, solta. E foi onde eu resolvi, isso não tá feliz, não tá bom para mim. Quando eu vi uma menina, uma professora de PH dançando, e um senhorzinho, bem fofo, tava do meu lado e falou assim: "Olha como é que ela dança". E eu fiquei olhando para ela. Percebe que ela olha para ela mesma? Percebe que ela não se compara? Aí ele começou a falar essas coisas, assim, percebe que ela não se compara? Percebe que ela se olha? Aí eu parei na frente do espelho e pensei: quem sou eu? O que no meu corpo fica bom?